Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Quem tá chegando, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre chega de escassez e acessar a tríade do dinheiro. Vou fixar aqui. Então, você que tá chegando agora, seja bem-vinda. Meu compromisso aqui é de ativar esse poder pessoal, de ativar todo esse potencial que existe dentro de você, para você se tornar uma mulher cada vez mais autoconfiante, porque eu acredito que toda mulher merece viver a sua melhor versão. E eu estou aqui para devolver essa confiança de você ser quem você nasceu para ser. Mas vamos abundar como troca aqui, como um equilíbrio de troca. Pega e envia essa live para mais amigas que precisam receber essa consciência. Para quê? Para a gente gerar uma comunidade de mulheres mais felizes, mais prósperas, mais bem realizadas, mais bem resolvidas. E você está pronta para ser uma mulher mais feliz, uma mulher mais próspera, uma mulher mais decidida, uma mulher mais autoconfiante? Sim ou não? Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Não sei se você já parou para pensar, mas nós viemos de uma geração de pais que buscavam o quê? Estabilidade, de avós que buscavam não morrer, de bisavós que buscavam a sobrevivência. Muitos fugiram, de seus países de origem. E a nossa geração é a mais rica desse mundo. E a nossa geração é a mais rica desse mundo. Então escreve eu se isso faz sentido para você. Só que nós somos impactados diretamente pelos modelos mentais dos nossos pais. Você é impactada pela história da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua prima e aí por diante. Já tinha parado para pensar sobre isso? Se sim, escreve eu aqui. E aí eu vou falar sobre o primeiro pilar da consciência. Você sabe qual é o primeiro pilar da tríade? É consciência. Já tinha falado antes, né? Então, eu sou responsável pela minha vida. Então, você só vai levar o dinheiro a sério quando você tiver essa consciência que você se apodera da sua realidade. E o que acontece? Eu, por exemplo, eu não nasci rica, né? E eu vim de uma família, mas também que nunca me faltou nada, né? Era tudo contado, né? Então tinha uma certa escassez, mas não faltava, não passava por necessidades, né? E eu sempre fui de receber muito amor, né? Eu tive uma diferença muito grande entre as minhas irmãs, então vim numa época diferente, né? Delas, né? Então isso também foi um desafio, não só para mim, mas também para os meus pais também. E eu não sei se você já percebeu, mas a consciência que a gente tem, que a gente pegou primeiramente, era a realidade que os nossos pais passaram para nós, né? Então, eles que passavam essa consciência, né? Por exemplo, do carro, da casa onde você morava, né? Então, assim, essa realidade que você viveu que gerou a sua consciência. Só que provavelmente ela vem gerada por muita escassez, por muito medo,
né? E muitas pessoas, o que elas viram? Dinheiro é igual a medo, dinheiro é igual a briga, dinheiro é igual a culpa, dinheiro é igual a confusão, dinheiro é igual a silêncio, dinheiro é igual briga com os pais, dinheiro é problema de relacionamento. E aí você cresce nesse ambiente e com essa consciência. E muitas vezes você fica em silêncio e tenta fugir dessa realidade. Então, desde criança, você sempre busca por soluções. Busca por soluções. Então, se hoje você é uma empresária, uma empreendedora, você foi aprendendo isso com a vida, né? Porque Deus te deu a vida, né? E a família te colocou para o mundo. Então, desde criança, você começa a pensar, você analisa as situações e vai criando o que? Estratégias para o dinheiro. Desde criança, você aprendeu, então, a observar esses ambientes, observar as outras pessoas, ver se você pode falar ou não, se você poderia pedir ou não. Então, você vai criando essa consciência e muitas vezes você observava e olhava o problema das outras pessoas e você resolvia na sua mente. Faz sentido isso que eu tô falando? E quanto você não ficar consciente disso, não se apoderar disso, não tiver consciência dessa história que você carrega, não ter consciência do que tem dentro de você, você sempre vai achar que você precisa de mais, que você precisa encontrar a solução, que a solução que você busca sempre está fora, ou está num curso, ou está num livro, ou está em um treinamento, e assim por diante. Aí, o que é? A gente foi adquirindo então essas consciências, e essas consciências a gente adquiriu vinda dos nossos pais. A realidade que eles viviam foi a consciência que a gente obtinha. Só que os nossos pais, eles davam o quê? O melhor para nós. Eles muitas vezes não tinham acesso a livros, não tinham acesso a lives como tá tendo agora, né? A ter essas informações, aulas, vídeos no YouTube, né? Não tinha acesso à terapia. Então eles faziam o que eles podiam com o melhor que eles tinham. E aí, a sua mãe, antes de ser sua mãe, ela é uma mulher. E ela tinha as dinâmicas que ela aprendeu da família dela. E o seu pai, ele tinha os pais dele. E ele também aprendeu dinâmicas com o pai dele e com a mãe dele sobre o dinheiro. Então percebe que essa consciência vai vindo de geração em geração, uma geração anterior com a geração anterior, a geração anterior. E é assim nós criamos padrões mentais que foram instalados em nossa mente. E a partir desses padrões que a gente criou as nossas crenças, os nossos paradigmas, o que a gente acredita. Então o pai e a mãe se uniram e criaram uma família. Só que a mãe tem uma consciência sobre uma coisa, sobre dinheiro. E o pai é sobre outra consciência, outro tipo de entendimento sobre o dinheiro. E essas duas pessoas casam, né? E geram frutos, os filhos, né? Só que muitas vezes eles vieram de situações que era sofrido, que era tudo difícil, que era escasso, que eles tinham um medo de perder. E aí foi gerando isso a nossa consciência. E qual é a consciência sobre dinheiro que a sua família criou? Qual é? É uma consciência do quê? De prosperidade? De abundância? De alegria? Ou é de medo, de instabilidade, de silêncio, de dívida, de brigas?
de construir e perder. Analise a sua história. Porque você, às vezes, pode estar repetindo padrões dessa consciência que você teve. E muitas vezes a gente acredita nessas histórias. Ou até finge que acredita. Ou de tanto que você vai fingindo, aquilo acaba se tornando verdade. E aí o dinheiro vem e não fica. E daí, muitas vezes, você não quer falar pra ninguém, ninguém pode saber disso. Aí, tu fica doente, te dá enxaqueca, te trava os dentes. O que? Fica com o intestino trancado, que você não consegue ir fazer um simples cocô. Imagina fazer dinheiro. E a gente também aprendeu que o trabalho é árduo, que você precisa suar a camisa, que você precisa trabalhar duro, que dá calos nas mãos, o trabalho é braçal, então que tem muito esforço envolvido. E aí, quando vem na tua mente, o que eu preciso para fazer dinheiro? Qual é a primeira pergunta? Quando eu faço essa pergunta, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que você precisa fazer para ter dinheiro? O que vem na tua cabeça? Essa é a consciência. E muitas vezes a gente fala que precisa trabalhar. E o trabalho está relacionado com o quê? Com sofrimento, com dor, que tem que suar a camisa, que tem que ralar, que não pode ficar parado, que precisa ter muito esforço, que é difícil. E essa é a consciência que a gente acaba adquirindo. E aí a gente cresce com essa consciência, com essas crenças, que foi construída lá atrás, que nem os nossos pais. E aí a gente segue esses padrões. E quando você fica consciente disso, você chega e fala, basta, essa história já deu. Meus pais já pagaram a conta. Meus avós já pagaram a conta. Cristo já pagou a conta. Ele morreu na cruz por causa de nós. Já tá tudo pago. Por que a gente precisa sofrer novamente? A gente não precisa fazer mais sacrifício. E a gente, quando fica consciente disso, a gente pode mudar. Porque geralmente o inconsciente te leva para histórias de dor, justificativas de dor. Para quê? Para justificar isso tudo. E aí você muitas vezes não quer encarar, você não quer olhar de frente. Você não quer dizer doeu a sua falta. Porque o dinheiro, o que é? É equilíbrio de troca. Dinheiro é para te trazer liberdade na matéria. E eu tô te trazendo essa consciência para superar isso, para organizar isso, para estruturar isso. De como percorrer isso de um novo jeito. E aí essas ferramentas estão tudo dentro do meu método. E aí entra no segundo pilar. O segundo pilar é o compromisso. Pessoas ricas são comprometidas. Pessoas ricas, ela entende o significado da responsabilidade. Você quer dinheiro para quê? Qual é a sua resposta? Que muitas vezes a gente fala, eu quero ter liberdade. Mas liberdade sobre o quê?
Porque às vezes a gente fica buscando essa liberdade como uma criança iludida. E quando a gente está no estado de criança, criança não faz dinheiro. E aí, às vezes, as pessoas, elas querem dinheiro, mas elas não fazem, não porque tem medo de dinheiro. Elas têm medo de ter mais responsabilidade, de ter mais compromisso. Por quê? Porque foram crianças muito feridas, que tinha sempre que achar uma circunstância para tentar resolver quando ela via os pais brigando. E ela tinha que se tornar o adulto no meio deles. Só que criança, ela acha 1001 estratégias, mas ela não tem força para executar. E aí a criança, muitas vezes, ela sente o medo de ser rejeitada ou o medo de frustrar. Porque ela teve que, às vezes, passar por um papel que não era o dela. Ela teve que crescer e assumir papéis que não eram dela. Ou eram crianças muito exigidas. E acabam que hoje, quando adultas, odeiam ser cobradas. Tem horror a críticas, medo que alguém vai falar mal do trabalho dela. Porque a vida inteira ela ouviu isso das mães, né? As mães exigiam demais. E elas tiveram que crescer antes da hora. E essas crianças, se tornam pessoas muito estrategistas. E elas não conseguem ficar com o dinheiro, por quê? Porque elas estão sempre criando estratégias. Porque foram exigidas, foram muito cobradas. E aí, ela sempre precisou criar estratégias. E aí, de uma forma, ela cresce e ela quer honrar ou mostrar para os pais dela. E ela acaba virando a criança que quer só receber. E ela só... Por quê? Porque ela quer chamar a atenção dos pais. Porque ela teve que ser adulta antes do tempo. E aí a gente tá com cada vez mais pessoas mais feridas, com mais problemas emocionais e mentais, né? E aí por quê? Porque também o mundo é sempre aquela correria. Sempre as pessoas estão correndo. Correndo atrás do quê? E aí você não quer ser muito exigida, você não quer ser cobrada, você tem medo da crítica, tem medo de que as pessoas vão duvidar do seu trabalho, não sei se eu sou boa o bastante, não sei se eu vou dar conta, não sei se eu consigo, não sei se eu posso. Por quê? Porque tá vivendo aquela criança ainda. E aí tem medo de assumir compromissos. E quando você não assume esses compromissos, o dinheiro não vem. Quando você não se compromete com você, o dinheiro não vem. Porque é diferente você ser comprometida com o que você faz ou com quem você é. Existe uma grande diferença. E aí eu te pergunto, quem vem antes? A empresa ou a empresária? Quem vem antes? Eu preciso ter compromisso primeiro comigo. Eu primeiro preciso satisfazer a minha criança. Para então que eu ser responsável e transbordar para as outras pessoas. Porque se eu não me coloco em primeiro lugar, não faz sentido. Aquela criança que tá ali dentro, às vezes ferida, ela vai aflorar. E ela vai fazer birra.
e ela vai ficar doente. E ela vai comandar você. E não você comandar ela. E quantas vezes você deixa a tua criança te comandar? E você, adulto, não assume as rédeas. Vive com esses padrões ainda infantis. Vive ainda querendo chamar a atenção dos pais. Porque se sente ferida. Você precisa o quê? Abraçar essa tua criança. Você precisa ouvir. Levar ela junta com você. Porque senão ela vai te adoecer. Ela vai arrumar uma briga. Ela vai arrumar uma confusão. Porque essa criança tem um termômetro, um termostato. E se você não se compromete a cuidar dela, ela vai te adoecer por pirraça. Porque você se compromete com o quê? Com os outros. Mas não se compromete com você mesma. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu falo que primeiro a máscara de oxigênio é primeiro em você. Primeiro você precisa se colocar em primeiro lugar. Para você se sentir capaz, autoconfiante. Para você fazer tudo aquilo que você deseja. Porque senão a vida não tem sentido. Se você sempre está disponível para os outros e nunca está disponível para você. Então, primeiro você precisa se comprometer com você e depois você se compromete com os demais. Aí você vai ter energia para fazer o seu trabalho. Porque pessoas ricas são comprometidas. E a gente tem um preço. Não existe almoço grátis. É a lei do equilíbrio, é a lei da troca aqui nessa terra. E a gente precisa o que? Tá aterrado. Muitas vezes a gente tá no mundo da lua. Tá sonhando acordado. E aí não pensa, não fica presente pro aqui e o agora. E cada vez mais tem mais distrações para nos tirarem do prumo. Mais coisas que a gente precisa fazer. Que falta horas no dia a dia. E aí a gente tem que o que? Desacelerar. Primeiro sou eu. E como eu faço dinheiro? Para que serve o dinheiro? É para servir a vida. O dinheiro é um equilíbrio de troca. É energia de vida. E muitas pessoas estão aqui e estão pagando com vida e não com dinheiro. Como eu sei disso? Eu já fui uma dessas pessoas que por muito tempo eu paguei com vida e não paguei com dinheiro. Eu aprendi as duras penas, mas você não precisa aprender assim. Você pode fazer diferente quando você tem um mapa para seguir, uma direção. E aí a gente entra pro terceiro pilar dessa tríade, que é ter uma direção. Aonde eu quero chegar? O que é o meu desejo? O que eu almejo? Porque o desejo, ele que faz a gente se movimentar. O desejo é algo cego, é ardente, que vem dentro de mim, quando eu me coloco em primeiro lugar. Quando eu faço dinheiro para começar a ter os meus sonhos. Porque se eu trabalho por trabalhar, você não tem perspectiva nenhuma. Se você tá com dívidas e trabalha para pagar as dívidas, muitas vezes a tua criança vai falar assim: se é para pagar os outros, eu não vou fazer mais.
Porque eu fico aonde nessa história? Já aconteceu a dívida por quê? Para chamar a atenção muitas vezes. De quem? E aí, se você não se coloca como prioridade, o mundo não vai te enxergar assim. E aí você nunca vai ser a prioridade e você nunca vai ter um objetivo e você nunca vai ter uma direção. Só que aí não adianta só a gente querer mudar a nossa mentalidade. Ou, sei lá, fazer um test drive e falar, agora eu vou começar a escrever um diário. Você precisa o quê? É saber, ter consciência aonde tá esses traumas. Curar essas feridas. Curar essas feridas emocionais. Olhar para o problema de dinheiro e ressignificar essas imagens mentais. Esse é o caminho. E esse é o meu papel aqui. Porque a gente esquece. A gente vai no piloto automático. E aí a vida não anda. Só que quando você deseja crescer, expandir, voar, deseja sair da onde que você está presa e assumir o controle da sua própria vida e encontrar valor naquilo que você é, para gerar mais valor naquilo que você faz e aí conquistar o que realmente você merece. É criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas e mais bem resolvidas. Certo, gente? Maravilha? Entendido? Então, quero agradecer a presença de cada uma aqui e se vemos amanhã às 13 horas aqui novamente. Beijos! Tchau!